Festival Ocre ele já está na sua segunda edição. Ano passado a gente teve a exposição de arte urbana O que os olhos não veem, que foi aqui no centro de Campinas, né? Então a gente teve 11 artistas pintando 10 obras aqui pelo centro. E aí esse projeto ele traz diferentes vertentes da arte urbana, né? Ele surge do desejo de conectar diferentes artistas de diferentes vertentes da arte urbana e poder trazer eles com mais entendimento, né, para a população do que é a arte urbana nas suas diferentes propostas, né? Esse ano o projeto aumentou, a gente foi para outros bairros de Campinas com 16 artistas criando 15 obras ao total. A gente tem a primeira etapa, que é a educacional, onde a gente chama os próprios artistas que participam do projeto para trazer em workshops, apresentando para escolas e espaços culturais. Depois a gente entra na segunda etapa, que é a parte das intervenções artísticas. Então os artistas eles vão executar suas obras, seja no espaço público, né, autorizado, ou então dentro dos seus ateliês, para os escultores e quem vai fazer o mobiliário urbano. Então, a gente tem 10 pontos da cidade, um deles foi no MAC, então na praça de frente para o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Campinas, a gente tem o mobiliário do João Caçador. E aí quando apareceu esse lugar, eu já na hora associei com a exposição do Dalí que teve em 98 e já lembrei do rinoceronte, né? E resolvi fazer uma homenagem àquele rinoceronte lá. Acho que a junção da parte lúdica com a parte de mobiliário, de você poder sentar dentro de um bicho, né? Acho que isso que é o divertido, né? Depois, logo em seguida, a gente tem a Estação Cultura, com o mobiliário urbano da Catrine. Bom, eu fiz 2 mobiliários, né, os 2 com a mesma proposta, a mesma ideia, que é 2 poltronas para poder compor o ambiente. Acho que quando a gente veio conhecer o lugar, a proposta era essa, alguma coisa que agregasse à biblioteca. Eu cresci na periferia de Campinas e foi muito simbólico quando a gente falou que a minha peça iria ficar exposta aqui na estação, porque a gente da região periférica tem pouquíssimo acesso aos rolês, né, ao que acontece na região central e tal. E na maioria das vezes, quando tinha algum rolê, acontecia aqui. Na Vila Industrial, no Muro da Indec, 2 obras da artista Vanusa, Nus, e da Beatriz Lumo. Quando a Ginha apresenta o projeto pra gente e fala que é ruas que contam histórias, e aí eu acho que por bem, assim, eu faço esse retorno, né, na minha ancestralidade, quem são as mulheres da minha família. Minha família é uma família matriarcal, onde as mulheres são as líderes, sempre foram. E aí eu vou para a história da minha bisavó, né? Foi criada ali na beira do Rio São Francisco. Os personagens do meu trabalho trazem um pouco sobre isso, né? Sobre esse cabelo que parece água, trazendo um pouco dessa ancestralidade, né? Desse local. A cidade e a rua sempre foi um caminho de liberdade e autonomia para mim, né? Firmar a minha presença mesmo também, trazer a presença das mulheres também para a rua, dentro das imagens. Ocupar esse espaço dessa maneira. No BRT Santa Lúcia, a obra do Emerson, que é um lambe de 3x6. E aí eu recebi a grata surpresa, o convite da Gin para fazer parte do Festival Ocre. E aí ela falou que gosta muito da minha estética, do meu trabalho digital, que eu venho trabalhando, minhas pesquisas, minhas cores. E aí, há um tempo eu ouvi uma música que tem um verso, o seguinte verso, que adianta ter quilômetro de braço se não for para estender a mão.
E aí isso aqui ficou na minha cabeça, e aí quando ela me chamou o convite, eu já pensei nessa arte. Que é para trazer vida para o ambiente que a gente está instalado aqui, que a gente vai instalar nossa arte, que é um ambiente que as pessoas passam sempre correndo, estão indo para o serviço, e aí eu queria trazer uma cor a mais, assim, uma cor mais tropical, e aí eu trabalho muito com amarelo, azul, azul esverdeado, que é a minha cor favorita. E aí, logo em seguida, na Avenida da John Boy, a gente tem no BRT Aurélia uma obra na mureta feito pelo Tóxico. É a segunda vez que eu estou interagindo num movimento desses, né? A convite da Gin Arts, né? Pelo projeto aí da Ocre. E para mim, pô, fiquei muito satisfeito, feliz, contente. Eu acho que é importante, né? A gente tá trazendo a nossa cultura também. Porque o picho, ele faz parte da rua, né? Então, o movimento é rua para rua, como eu já falei, e acho da hora estar abrindo esse espaço também para a rapaziada do picho. Também seguindo a John Boy, a gente tem o BRT Jardim Garcia. Lá no Jardim Garcia, de cada lado a gente tem duas muretas. Uma mureta foi pintada pela Beca e a outra mureta pintada pelo Noel. Eu trouxe um estilo que eu estou fazendo bastante, né? Que é o estilo do bombe, que é já uma parada mais rua mesmo, né? O Real Trawap, que é o grafite mesmo, que é uma forma ilegal, né? Que o pessoal faz. E eu trouxe essa estética junto com um personagemzinho que eu faço, que é uma carinha meio derretida assim. E a rua sempre foi algo que me atraiu assim, né? Para além dos outros trabalhos que eu faço, ela tem um tipo de comunicação muito diferente das outras coisas. Porque ali eu vou acessar pessoas que talvez jamais acessariam o meu trabalho em outros lugares, tipo numa exposição, às vezes nas próprias redes sociais. Então eu sinto que na rua eu consigo me conectar com pessoas que eu nem conheço e eu acho que isso é uma parada muito mágica para mim, assim. Deixar minha marca no mundo de uma forma artística e na rua para todo mundo ver. E seguindo mais à frente, a gente chega no Terminal Ouro Verde, também com 3 obras. Eu coloquei uma obra minha também ali na rampa de acesso aqui do Terminal Ouro Verde para o Hospital Ouro Verde. A gente tem também uma obra da Vida e também uma pilastra, né, uma empena de uma pilastra feita pela Nihal. Foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um muro tão extenso, assim, tão visível. Eu queria estar inteiramente certa, assim, do que eu queria dizer, né? Então, eu queria falar sobre várias coisas. Eu acho que no final a arte ficou muito polivalente, assim. Participar de um festival aqui em Campinas é muito importante para mim, é muito legal, porque eu sou nascida aqui, né? E eu mesma nunca tinha feito nada dessa proporção aqui, né? Então, para mim é importante para consolidar a minha história também, para me sentir mais pertencente a algo maior dentro da minha cidade, né? Poder ver algo grande, né? Um desenho de 10 metros. Foi para mim uma conquista, porque eu tenho muito medo de altura, então eu consegui quebrar uma grande barreira dessa vez. Ter a chance de fazer um trabalho com todos os recursos e com toda a visibilidade, com toda essa produção tão
cuidadosa, minuciosa. Eu falei, nossa, eu quero fazer uma coisa que eu tenha certeza que seja digna desse esforço conjunto, assim, de várias outras pessoas e tal. Quando eu comecei a reparar mais na rua, ela começou também a fazer parte de mim. E seguindo mais adiante, a gente chega no Terminal Campo Grande, onde a gente tem mais 2 obras, que é da Marta Miss e também do Sator. Eu fiquei bem ansioso, assim, eu acho que esse foi o trampo maior que eu fiz, assim, em tamanho. E é muito legal essa coisa de transformar os lugares, né? Às vezes, um terminal de ônibus, as pessoas são muito obrigadas a irem, né, para ir trabalhar e tal. E aí eu acho que quando a gente traz uma arte para dentro do terminal, a gente também dá uma alegrada, faz com que as pessoas, incentive as pessoas a irem ao terminal por algum gosto, né, de alguma forma. E eu acho que a gente conseguiu dar essa destravadinha naquele ambiente super duro, né? A gente deixou aquele ambiente mais alegre. Eu acho que a minha relação com a rua é como se fosse um estudo, sabe, um caderno que a gente desenha? A rua para mim é isso. Para mim, a rua é um espaço que a gente tem que usufruir e a gente tem que ocupar também esse espaço. Eu acho que a rua é isso, é ocupação. Outros pontos também, a gente seguindo, tem o CDHU Padre Anchieta, com uma empena feita pelos artistas Jimmy e Moai, que eles representam a New Family. A proposta do trabalho foi trazer resgatar um pouco do grafite mais tradicional, que é a forma como a gente conheceu ele lá atrás, né? E foi a forma que a gente se estabeleceu assim no grafite. A gente queria trazer esse lance de personagem e letra, essa composição. Gostoso trabalhar porque assim a gente ficou bem livre para poder trazer o nosso trabalho autoral mesmo. Então a gente trouxe bastante elementos da rua, não só o meu personagem, como a gente trouxe o elemento do trem, que é um elemento que vem da cultura do grafite, então a gente achou muito importante ter esse elemento, como foi a nossa primeira empena, então a gente quis trazer bem todos os elementos da rua. A gente não estava acostumado a fazer trabalhos tão grandes assim, né? Mas a experiência foi legal, assim, acho que a gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas saiu bem, assim, eu achei no final. Cara, foi muito importante ter esse festival, movimentou muito a cena, não só o grafite, mas artes plásticas, então assim, é muito importante porque traz pessoas novas também, né? E linka o grafiteiro com a arte, com esse lance do prédio, né? O lance de ter várias artes em vários espaços da cidade, acho que foi muito bom para a cidade e para os artistas no geral. Eu acho que a gente queria trazer um pouco também da mensagem assim, de que o grafite está vivo, né? A nossa cultura está viva ainda. E mais adiante também a gente tem, dentro da Unicamp, um mural do Carrieiro. A rua para mim seria essa liberdade, mas não só artística.
É tipo do poder andar. Eu gosto de sentir a rua. Para o festival eu trouxe na técnica do mural. Foi bem interessante tentar trazer com esse colorido, com essa frase, que a frase ajuda muito, não pare, tem flores no caminho, e assim, é aquilo, né, continuar, meio brutal, né, continuar a vida, né, porque é isso, né, continuamos andando porque tem beleza na rua, tem beleza por aí. O projeto, desde o início, a ideia era criar um tema para que fosse um fio condutor de conexão entre essas obras, né? Porque a gente está trabalhando com artistas de diferentes vertentes, então como fazer que tenha correlação e conexão entre essas obras, né? Então, através de um tema, ruas que contam histórias, e a correlação do artista também de sentir conectado de alguma forma com aquele ambiente, né? E qual história que ele gostaria de contar, a sua própria história ou a história do local, ou alguma história que sensibilize ele. Sentindo, né? O passo de cada dia, a cidade acordando, aquela estátua, o que ela representa para aquele ambiente, aquela praça, aquele banco da praça, sabe? Aquela esquina vazia, aquele sinal parado, tudo é interessante. Então, não só pensando o artístico, a rua para mim é isso tudo, esse complexo todo que todo mundo passa para lá, para cá, para lá. Que é a casa onde a gente se sente bem, né? Casa onde a gente está. Né? E fazer da rua um pedaço da minha casa foi o que eu acho que o muro, né, trouxe, né? Um pouco do recorte da minha história nos muros ali. Mas tem uma frase que eu ainda escrevi que a memória do afeto tem cheiro de casa. Né? Da gente fazer essa volta, assim, para conhecer quem a gente é. Participando agora da segunda edição, a gente percebe o quanto o projeto amadureceu, né? E o quanto esse ano a gente conseguiu mais espaços para fomentar mais cultura. Houve também esse acréscimo das realidades aumentadas, né? Então a gente pôde explorar mais outros tipos de realidade aumentada no trabalho. Então você pode ver que cada obra é um tipo de realidade aumentada muito específico que foi feito, executado pelo Thiago Toshio, com todo o cuidado de manter a identidade artística do trabalho do artista e trazendo uma nova camada que só é vista a partir do digital. O documentário imersivo é algo que é interessante porque se você coloca aqueles óculos de realidade virtual, dá aquela sensação que você está imerso naquele espaço. Então, você consegue olhar 360 o local e parece que você está exatamente inserido naquele espaço urbano. Já as visitas guiadas, elas foram muito interessantes porque a gente atingiu o público de escolas também. Então a gente fez para o grupo EJA, do Campo Grande. Pessoal, estão me ouvindo? Aproveitando para dizer que essa linda obra aqui no Terminal Ouro Verde foi a Jim que fez, ela que pintou. Vou pedir uma salva de palmas para ela. Também um aberto ao público, a gente pôde passar por outras áreas também do projeto, também explicando sobre as diferentes vertentes da arte urbana, explicando sobre a obra do artista, mais sobre o artista e também sobre o espaço onde está inserido. Aí por fim a gente teve a festa de encerramento, que foi na Sala dos Toninhos. E foi muito legal porque a gente teve rodas de conversa para abrir para o público, então o público interagiu bastante, foi muito legal. A gente falou sobre
a tecnologia e a inovação aplicada na arte, sobre arte urbana e os seus impactos, e também uma roda convidada para falar sobre moda, atitude e posicionamento. Então a gente teve artistas convidados de São Paulo também para trazer sua bagagem, como o Felipe Grimaldi, o Enivo. A gente teve a Renata Chebel também, que trabalha bastante com arte generativa e inovação. Eu sempre olho para o que está acontecendo e falo, meu, isso daqui é um movimento histórico vivo, então fazer parte disso, pô, muito legal. Eu acho que Campinas, durante muito tempo, foi carente desse tipo de evento e eu achei que foi bem legal, acho que tem que ter mais até. Campinas precisa, eu acho que desse tipo de evento, desse nível, né, dessa qualidade. Isso aqui é muito louco, mas foi a oportunidade da minha vida até agora, assim. Também a gente teve a inauguração da exposição das Fine Arts interativas, onde todas as pessoas puderam ver todas as obras juntas pela primeira vez ali. A gente trouxe também as Fine Arts do ano passado, então foi pela primeira vez juntando todos os trabalhos em um ambiente só. Então, para mim, isso é muito gratificante em vários sentidos, vários mesmo. Eu fico bem feliz de ter feito parte um pouco desse pedacinho da história, né? Então, acho importantíssimo e acho que a gente está construindo um legado legal aqui, que já vem vindo também de muita coisa que já vem sendo construída em Campinas. Eu acho que a cena cultural de Campinas ela vem cada vez mais se fortalecendo, né? Então, esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC, pelo PENAB 2024, e a gente tem um ano para execução. Mas aí esse projeto ele começa bem antes, né? Então é em conversas, reuniões e reuniões para poder conseguir a autorização dos muros, para quebrar preconceito sobre a arte urbana. Então a gente sonha bem aqui dentro que a nossa cidade também se torne uma capital do grafite ou algo desse tipo. Eu acho que esse projeto com essa vertente de vários artistas a gente consegue construir isso. E eu acho que esse projeto celebrou um pouco isso, né? Celebrou essas trocas que a gente pode ter enquanto artistas, né? Independente das linguagens que a gente utiliza, né?